Ontem à noite, um pouquinho antes das 9 horas, o Jean, que é o nosso diretor de sonoplastia, me ligou e disse: o Juan partiu. Para aqueles que conheciam o Juan, isso era esperado, mas uma tristeza e muita reflexão. E hoje nós fizemos a despedida dele, hoje à tarde. Sal do seu corpo, porque a viagem foi feita ontem. E o Juan, certamente de Juan, se pode dizer: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. E sempre quando uma pessoa querida, uma pessoa perto, morre em Cristo, então eu volto e reviso. Eu sempre gosto de ler aquelas passagens da Bíblia que falam sobre isso. Quando a minha irmã morreu, eu li muito essas passagens. Eu quero saber tudo que Deus quiser revelar, eu quero saber sobre isso. A vida depois dessa me interessa muito. Porque no final das contas, é por isso que eu tenho essa fé. Eu não aceitei Jesus só para ter uma vida melhor aqui, uma casa maior, um carro melhor. Tem muita gente que vai aceitar Jesus para ver se melhora os seus negócios. Tem gente que aceita Jesus para ver se o marido volta. Tem outras pessoas que aceitam Jesus para ver se o marido vai embora. Mas quando Jesus nos salvou, na verdade é um pacote inteiro, é um pacote todo. E hoje, no enterro desse querido garoto de 12 anos, entrou esse ano no Nova Teens. Inclusive, o último presente que ele ganhou, sabe que foi? Uma camisa desse ano, né? Esse ano, hoje ia ser distribuído a ele. Ontem o pastor Júnior levou a camisa do Nova Teens lá para ele. Olha só, foi o último presente dele. Aí eu fiquei pensando, sabe uma coisa? Eu acho que esse Nova Teens vai ser abençoado, porque agora o Juan, né? Eu creio que, né? Tem gente que puxa a sardinha lá, entendeu? O Juan está lá, olha, abençoa lá o pastor Júnior, vê se melhora a mensagem dele. E aquele adolescente lá no SEG que dava muito trabalho lá, né? Senhor, dá um croque na cabeça dele, que ele atrapalha muito lá o Júnior. Aguenta aí, Nova Teens, porque vem bênção, Senhor. Aí eu fico feliz, eu logo comecei a pensar, quanto tempo leva? Eu até falei, olha, Senhor, ele pode chegar lá meio perdido. Sim, ele vai conhecer você, vai conhecer os discípulos, porque a gente tem esse conhecimento, a Bíblia nos ensina, né? Ele rapidinho vai conhecer lá o Moisés e pelo menos o Elias e qual é o outro? Elias e Moisés, né? Mas eu digo, olha, fala para ele que já tem um monte de nibência aí. A minha irmã, a irmã que foi fundadora da igreja, né? Ela está lá e ela gosta de ver quando tem amazonense que chega. Ela corre logo lá. Ela devia estar lá, lá pelas portas esperando ele. E a irmã Guilhermina e a Mara, né, que se foi ano passado. Todo mundo lá fazendo recepção. Já tem uma boa nova igreja batista começando lá no céu, né? E certamente não vão assistir de telão, porque a minha mensagem não entra no céu, né? E a nossa música também, eu tenho certeza que os anjos, né, cantam melhor. Lá não tem problema de som também. Mas eu queria falar para você um pouquinho hoje sobre a nossa esperança em Jesus Cristo. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 4, perdão, 1 Tessalonicenses capítulo 4. E nós temos a foto dele, para você que não teve o privilégio de conhecer. Vamos ver aqui a foto dele. Uma foto olha só, esse é o Juan. Esse é o Juan. Eu não falei era o Juan. Você viu? Tem muita fé. Esse aqui é o Juan. É o Juan.
Agora, olhe bem, porque da próxima vez você não vai ver mais esse garoto com câncer, que não podia jogar bola como os outros, não podia jogar vôlei, que estava 2 anos sofrendo, lutando contra o câncer. Não, você vai vê-lo adulto na perfeição do seu novo corpo. Né? Você não vai, eu até falei hoje no culto, que ele vai chegar lá e vai chegar com os pais e vai ter que chegar e dizer assim, olha, eu sou o Juan. Juan, eu não sabia que você era tão bonito, que eu consegui fazer coisa tão bonita. Sim, mas Deus vai ajudar um pouquinho, né? E ele vai ter que vão ter que se reconhecer de novo. Mas o Juan está no céu, e eu quero que você tenha a mesma esperança que a sua família tem. A mesma esperança que o Juan teve, por isso que ele saiu tranquilo desta vida. Por quê? Porque quando nós aceitamos Cristo, vem um pacote inteiro, é tipo um resort. Você vai, inclui as bebidas, inclui a alimentação, todo o luxo, aquela praia bonita, aquela cama de luxo, aquele quarto de luxo, as atividades, inclui tudo. E o pacote da salvação inclui tanto também. E aqui Deus diz assim, olha só, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Primeira coisa importante você lembrar. Jesus tem 2 termos que ele usa. Um, morreu. Outro, dormiu. Quando é uma pessoa que tem a sua fé depositada no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação, para o perdão dos seus pecados, sua fé está na obra de Jesus, na pessoa de Jesus. Jesus não usa o termo morreu, ele diz dormiu. Por quê? Porque daqui um pouquinho, aliás, para o ladrão na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, quando você sair daqui, você vai estar comigo. O Juan já está no paraíso. Morreu aqui, ausente no corpo, presente com Deus, lá no paraíso. Ele já está curtindo tudo aquilo que nós só imaginamos, que ele só ouvia falar lá no Nova Kids. Aquilo que ele lê na Bíblia, agora ele está curtindo. E de lá, se ele pudesse gritar, ele diria, gente, é verdade! A Bíblia é verdade! Não perca essa oportunidade. Venha! É fantástico! Deixa de ser bobo! Venha! Tudo que Deus fala é verdade. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aqueles que dormem. Está só dormindo. Para Deus dormiu. Para Deus não é diferente ele despertar alguém do sono quando você ainda tem o seu corpo físico e despertar você do sono quando você está com o seu corpo já morto. Quanto aos que dormem. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Sim, fica uma saudade, fica aquela vontade às vezes de contar aquela história, de ouvir aquela voz. Mas olha, Deus diz que Ele quer que você saiba o que aconteceu com Juan. Que você saiba o que acontece com aqueles que morrem com a sua fé em Cristo. Para que você não entristeça. Por quê? Porque você vai ver o Juan de novo. Você vai ver essas pessoas que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, e puseram a sua fé. Você vai vê-los de novo. Gente, é como se fizesse uma viagem. E depois você vai encontrá-los. Não é diferente. E Deus quer que você saiba disso. Porque isso nos ajuda a atravessar aqueles momentos difíceis. Isso nos ajuda a persistir, como nós estamos estudando lá em Tiago, de perseverar. O presente é grande, o galardão é grande, o que nos espera é fantástico. Não desista, persevere. Nós ainda vamos falar no final hoje, se Deus quiser, sobre a coroa da vida, que não é salvação, a coroa da vida é outra coisa. Não queremos que sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que se entristeçam como outros que não têm esperança. Outro dia eu fui para um funeral onde a maioria das pessoas não criam em Jesus. O desespero.
um desespero. Por quê? Porque as pessoas não esperam mais ver aquela pessoa, não existe essa esperança. Ali é o fim. Ali morreram. Não, se cremos que Jesus morreu, Ele ressuscitou e ressurgiu. Cremos também que Deus, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Próxima vez que nós virmos o Juan, ele vem com Jesus. Ele vem com Jesus no dia do Senhor, o dia quando Jesus vai voltar para pôr um fim ao pecado desse mundo, para subjugar todas as nações, para destruir o pecado. Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormem. Dizemos a vocês, agora veja só, o apóstolo Paulo ele tem duas afirmações. Quando é uma opinião dele. Quando é a opinião dele, ele diz assim, porque Paulo fazia ele opinava às vezes baseado naqueles princípios de Deus, mas Deus não falava aquilo palavra por palavra. Então Paulo diz, olha, a minha opinião baseada nas escrituras é esta. Ele fala isso aí. Mas tem vezes que ele diz, o Senhor falou. Quando o Senhor falou, então isso é coisa que ele ouviu no céu durante aqueles 14 dias que ele foi arrebatado. O apóstolo Paulo, diferente dos outros apóstolos, ele foi arrebatado, porque ele não andou com Jesus na Galileia. Então Jesus, para Paulo poder ser apóstolo, para ser aquele que escreveria a maior parte do Novo Testamento para nós, então Jesus o levou para o céu. Ensinou um monte de coisas e mandou ele escrever coisas que ele não havia revelado para os outros discípulos, porque ele entendia que Paulo estaria escrevendo para nós, desse século, da geração futura. Então ele escreveu muitas coisas, né, que ele ouviu lá no céu pessoalmente. Algumas ele foi proibido, ele diz mesmo, ele escreve que ficou proibido dele escrever. Eu vou perguntar do Paulo só uma coisa. Por que você falou que que você tinha ouvido coisa que você não podia escrever? Porque aí atiçou minha curiosidade. Eu fico chateado quando o cara, mas depois eu quero falar contigo. E ele vai embora e não fala nada, né? Digo, então fala logo, né? Aí eu fico com muita raiva quando o cara fala que tem um negócio para me falar e depois ele não me fala. Eu falei para um cara uma vez, ele só vinha fazendo isso para mim, um pastor. Eu disse, olha, então meu irmão, não fala mais que você tem coisa para falar comigo, né? Não, eu falo amanhã contigo. Aí você passa a noite acordado, né? Então eu estou um pouco chateado com Paulo, mas eu vou perdoá-lo, né? Porque ele fala isso, que ele tem um monte de coisa que Deus não deixou ele escrever. Mas essas coisas, só quer dizer, mas isto é pela palavra do Senhor. Então isso aqui foi da boca de Jesus para ele. Então isso aqui é coisa certeira. Porque, por exemplo, naquela questão onde Paulo diz assim, é minha opinião que as mulheres serão mais felizes se não casarem, né? E tem é uma opinião dele baseada no que ele entendia da vida e das escrituras, né? Tem muita mulher que discorda disso e vai e casa do mesmo jeito, contra a opinião do Paulo. E depois de casar, concordo com ele. É sempre assim. Poxa, o Paulo estava certo, né? A opinião dele estava certa. Mas tem uma mulher e outra que consegue arranjar realmente um marido fantástico, né? E realmente aí a opinião dele está errada no seu caso. Mas aí ele fala também para os homens. E no caso, aí é o seu marido que devia ter ouvido a opinião do Paulo, né? Então, ele diz, porque Jesus me disse, isso aqui veio da boca do Senhor, que nós que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor. E olha, gente, você precisa se ligar. Jesus disse, olha, ninguém sabe o dia e a hora. Mas na mesma passagem ele diz, vocês não são das trevas para que esse dia pegue você de surpresa. Os filhos que estiverem ligados, eles não vão saber o dia e a hora, mas vão saber que está muito próximo o momento da volta de Jesus. Vocês viram essa semana
o que a Rússia está fazendo? Quantos viram o que a Rússia está fazendo? Está invadindo. Está invadindo a Ucrânia. Já invadiram a Crimeia. Muitas pessoas ficavam perguntando assim, porque a Rússia está lá no meio do livro de Isaías e de Jeremias e Ezequiel, está lá. Diz que eles vão ser um dos elementos principais do final dos tempos. Aí, nos anos 80, desmoronou o reinado russo, a Federação Russa. Os países começaram a se deslojar dali, sair fora, a Ucrânia saiu, a Tchecoslováquia saiu, muitos países saíram e a Rússia ficou fraca, economicamente faliu. E as pessoas dizem, será que? Não! Eu já sabia, que há muito tempo eu estudo aquelas escrituras, eu já sabia que a Rússia ia voltar com força. A Rússia, aquilo era só aquela calma da tempestade. A Rússia não está nem aí para o que as Nações Unidas pensam. A Rússia faz parte definitiva do final dos tempos. A Rússia, e o outro que faz parte? Vocês ouviram a notícia de Gaza essa semana? Gaza também fala nas escrituras. Os palestinos. Vamos lá. Israel, peça fundamental do final. E tudo isso está acontecendo. Por que Deus permite você e eu sabermos dessas coisas? Porque Ele quer que você se aperceba que o nosso tempo é pouco. Quando Jesus vai voltar, e agora vamos voltar aqui para o nosso texto, Jesus vai voltar, e com Ele vem o Juan, vem com ele a Mara, vem com Ele minha irmã, meu irmão que já está no céu, vem com Ele a irmã Guilhermina, vem com Ele o irmão Avelino, vem com Ele todos aqueles que já se foram em Jesus Cristo, que dormiram em Jesus Cristo. Que nós que ficarmos vivos, até a vinda do Senhor, você que está assistindo lá a CNN, aí você começa trovão, aí terremoto, e a terra começa a sacudir, e você pega a sua malinha e leva para o céu, né? É assim. Você tem que estar esperando. Tem que estar pronto, né? Mas principalmente com as suas vestes brancas, que são os seus atos de viver correto. É isso que Deus diz, você precisa estar preparado dessa forma. Então, Ele diz, aqueles de nós que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dado a ordem com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois que eles ressuscitarem, nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Em 1 Coríntios capítulo 15 ele explica que nós aí vamos ser transformados ali no eixo, entendeu? Sem precisar ir para o caixão, sem voltar para o pó. Ali Deus vai pegar do DNA do nosso corpo ainda vivo e vai fazer o nosso novo corpo. Como Ele vai pegar daquele DNA que foi ali hoje enterrado no rã, Ele vai fazer daquele DNA, vai fazer um novo corpo. E Ele ainda explica que esse corpo aqui, esse corpo carnal que nós herdamos de Adão, esse corpo que veio natural, isso aqui é a semente. É a semente, ele chama, o Paulo diz, isso é a semente do novo corpo espiritual. Mas vai nascer desse DNA um corpo agora não mais com o espírito humano que nós herdamos lá do Adão. Mas nós vamos ter um novo corpo igual de Jesus, que nós vamos agora herdar do nosso Pai Jesus Cristo. Um corpo igual de Jesus, um corpo que não pode mais ser destruído, um corpo imortal, um corpo que não sofre doenças, não sofre enfermidade, que não pode ser morto. E com esse novo corpo nós vamos viver milhões e milhões e milhões de anos. Jesus vai reformar essa terra. Deus dá até algumas dicas sobre como vai ser. Vai sentar ali onde eu creio é Jerusalém hoje, quando a terra voltar a ser um só continente, Ele vai sentar a Santa Cidade, que é uma cidade também extraordinária, porque ela entra e atinge o espaço. E ali será a capital do mundo, e os filhos de Deus terão acesso dia e noite. E a vida continua para sempre,
com aqueles que aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. E a Bíblia também é bem claro que há um só meio, não existe outros meios. Há um só meio, Jesus Cristo. Não por obras, não por guardar a lei, de graça. Graça é uma coisa que você não fez nada para receber, você só recebeu. É um presente de Deus. Deus é amor. Você não paga amor. Amor você recebe. Você não compra amor, você recebe amor. Por isso que é graça. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com eles. Então eles vão ressuscitar dos mortos. Aí nós vamos subir junto com eles. Nós vamos ser transformados. Nós vamos receber um novo corpo ainda em pé. Aí subimos. Aí começa a calamidade do mundo. Aí começa o final, o julgamento da terra. Seremos arrebatados com eles, os que ressuscitaram, para as nuvens, para o encontro com o Senhor, nos ares. Lembra que os anjos disseram para os discípulos: por que vocês estão olhando aí, feitos discípulos? Olhando para o Senhor. O Senhor que agora sobe nessa nuvem, vai descer do mesmo jeito. Nós vamos encontrá-lo nas nuvens. Vamos ser arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Leia depois 1 Coríntios capítulo 15. Para você ver outros detalhes sobre o nosso corpo. Mas é um corpo. É corpo que come, bebe, ri, fala, nada, joga tênis, lê, conta histórias, faz camping, pratica esportes. Isso aí vai ser uma novidade para alguns de vocês. É uma coisa maravilhosa que nos espera. E Deus diz essa esperança. A nossa esperança é justamente tudo isso. Não é somente salvação dos nossos pecados, mas é toda essa vida eterna que vem pela frente. Por isso que ele diz: não fique triste. Não fique triste, isso faz parte. E ou você tem que transitar através da morte, ou você tem que transitar através, se você estiver vivo na hora, você vai ser, mas você tem que passar por essa transformação. Na hora que o Juan expirou, a Bíblia nos ensina que os anjos vieram e levaram a alma e o espírito dele. De pessoas próximas de mim, de pessoas próximas de amigos, eu já ouvi de dois tipos de anjos. Uns que têm um suave batido de asa. Eles ouvem asas vindo e às vezes sinos. O anjo que veio me levar uma vez, quando eu tive um acidente, não foi assim não. O meu era turbinado, olha. O meu era só um túnel de luz, né? E nem todo anjo tem asa, a Bíblia nos ensina isso. Tem uns que tem asa, outros que não tem asa, tem um é cheio de olho. O meu era uma turbina, era né? Quando tive um acidente uma vez e meu corpo, eu só posso crer que foi isso. Aí separou e... pai, era milhões de quilômetros por hora, era voando numa velocidade. Depois disso eu não quero mais ver Disney, não quero ver mais nada. Não tem emoção depois do que eu andei naquela, né? Uma viagem extraordinária num túnel de luz. É um tipo de anjo. Que você também ouve falar de algumas pessoas que vão ir. Eu só fui um pouquinho, fui logo, né? Não fui muito longe não e voltei. Então são os anjos que vêm e nos levam para o Senhor. Nos levam para o Senhor. E lá a gente fica esperando até o dia da volta. Mas sabe uma coisa? O que mais me preocupa é que pode ter pessoas aqui hoje à noite. O Juan teve uma grande bênção, uma vantagem na vida dele. Não são muitas pessoas que têm essa vantagem. Eu tive um amigo recente que eu falei: você é um cara sortudo, porque Deus te alertou que você ia morrer e você deu tempo de você preparar a sua vida. E ele realmente consertou a vida dele e ajeitou e saiu bem.
daqui, se preparou para a morte, entregou a vida ao Senhor Jesus. O Juan, ele sabia que ele ia morrer. Isso ficou bem claro para ele. A ponto que ele preparou, ele até falou que músicas ele queria que cantassem hoje. Inclusive as duas músicas que eu mais gosto são as duas músicas que ele mais gosta também, eu descobri. Horrível de cantar, né? Difícil de cantar, mas são lindas, né? E ele anotou, fez uma carta de agradecimento, agradecendo a igreja, diversas pessoas, a família, o pastor, né? Ele teve a sorte de saber, eu vou, daqui uns minutos, eu vou viajar. Mas isso aí é a minoria. E você não pode se estribar, você não pode depender de que você vai ter essa sorte. A maioria, a morte pega de surpresa, você está muito bem, um acidente e você já foi. Uma bala perdida você já foi. Um piripaque você já foi. E por isso urge que você esteja pronto para a viagem que o Juan fez hoje. Você tem que estar pronto. Porque a Bíblia diz que depois da morte é o julgamento. Não tem salvação depois da morte. A salvação vem antes da morte, e na morte imediatamente procede o julgamento. Não tem mais reversão de destino. O destino se encerra. É por isso que você passou esse tempo. Você está aqui na terra agora. O Juan passou 12 anos. Você já tem mais de 12 anos, a maioria de vocês. Mas você está aqui durante esse período para você tomar essa decisão se você quer Deus ou não quer Deus. Deus quer você, por isso que você nasceu. Era para ter nascido um outro. Mas lá na hora da concorrência lá do espermatozoide, adivinha quem chegou primeiro? Você, porque Deus estava mandando você. Deus, não é esse que vai, é esse aqui. É o Gleison que vai chegar. Aí o João, que também estava concorrendo lá, chegou atrasado e não existe. O Gleison chegou. Sabe por quê? Porque Deus já tinha o Gleison por nome. Deus já tinha dito, o Gleison, eu quero o Gleison. E o Gleison nasceu porque Deus o chamou, Deus o escolheu. Mas Deus não força, e Deus agora deu anos, Ele deu muitos anos para o Gleison escolher. Ele foi escolher lá com quase 30 anos, 21 anos. Com 21 anos foi? Com 21 anos o Gleison escolheu Deus. Demorou 21 anos para ele entender, a ficha cair, mas Deus levou a menina. Olha, agora você escolhe, quer ou não quer? Você quer entregar a vida para mim, você quer crer no Senhor Jesus, quer colocar sua fé em Jesus Cristo ou não? E Gleison disse, eu quero. Então, seus pecados são perdoados, receba o Espírito Santo, vida eterna para você, você vai se tornar meu filho, vou te pegar pela orelha, vou te disciplinar, vou fazer de você um pastor agora. Pastor, eu? Ele não sabia disso quando aceitou Cristo, entendeu? E Deus então, Ele vem, e por isso hoje à noite eu quero, nesse momento, explicar para você como é que você pode receber Jesus como seu Salvador. Você está aqui, e hoje à noite você está aqui porque Deus quer que você ouça como é que você pode ter essa certeza que o Juan teve, por essa decisão que ele tomou. E como é que ele tomou a decisão? Simples, primeiro você tem que reconhecer que você, sozinho, você vai para o inferno. Você tem pecado na sua vida e Deus não permite a presença de pecado perante Ele. E você não pode salvar a si mesmo. Para você pagar o seu pecado, você tem que ir para o inferno por toda a eternidade. O salário do pecado é a morte eterna. Você não pode pagar o seu pecado e ainda ter o céu. É um ou outro. Mas Jesus veio, Jesus não tendo pecado, Deus veio e agora clonou para si de Maria um corpo totalmente humano, mas o espírito totalmente divino. O homem Deus Cristo Jesus não tinha pecado, não iria morrer, mas aos 33 anos ele foi para a cruz do Calvário, ele se entregou para ser morto.
Só para provar que ele não estava morrendo pela decisão humana. Na hora que vieram prendê-lo, não sei se você se lembra, ele só olhou e todo mundo, soldados, todo mundo caiu no chão. Aí ele deixou os soldados levantarem e ele seguiu com eles para a crucificação. Por quê? Porque ele tinha decidido que ele ia dar a vida dele, o Deus eterno e infinito, ia morrer, ia ser separado de Deus, ia para o inferno, para poder pagar o meu pecado, porque senão eu não poderia nunca estar na presença dele. Se eu pagasse o meu, eu nunca pararia, nunca terminaria de pagar, nunca teria a oportunidade de estar com ele. Então ele disse, eu vou pagar para o Davi, eu vou pagar o dele, eu vou pagar o seu, vou pagar do Juan. E ele foi lá e pagou o seu pecado, ele foi para o inferno por nós, ele foi separado de Deus, isso é o lago de fogo, por nós. Mas ele sendo Deus, ele ressuscitou o terceiro dia, no tempo humano, no tempo eterno, talvez ainda está pagando, nós não sabemos. O tempo de Deus é diferente, ele pagou infinitamente, eternamente, nosso pecado. E sendo Deus, ressuscitou dentre os mortos, comprovando que Deus aceitou o pagamento dele, comprovando que ele tem poder, ele é o Senhor da vida, e ele pode dar a eu e você a vida eterna, mas ele é um Deus de amor e continua a não forçar, ele só te dá a oportunidade, você tem que dizer sim para isso, como o Juan um dia disse sim, e transformou a vida dele e a vida de todo mundo que ele tocava. Você tem que dizer sim para Jesus. O que significa, o que implica esse sim? Primeiro, crer que Jesus morreu pelos seus pecados. Você, do seu jeito, você não vai chegar nunca em Deus. Você vai para o inferno. Pior ainda, você vai para o lago de fogo. O inferno é provisório até o dia do julgamento. Depois do julgamento do trono branco aí, até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Aí é o lugar da ausência, da presença de Deus, da sua glória e do seu poder para todo sempre. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Lugar da ausência da presença de Deus. Lá não existe Deus. Nem glória, nem poder, nada que Deus cria. Então você precisa crer que Jesus morreu pelos seus pecados. Ele amou tanto você que ele morreu pelos seus pecados. E você tem que dizer, eu aceito esse perdão, eu preciso desse perdão, eu quero esse perdão, eu recebo esse perdão. E sim, eu te dou a minha vida para você entrar e dar uma nova vida. Eu aceito o enxerto do teu espírito para me dar nova vida. Eu recebo o teu espírito. Esse espírito é o espírito que vai te guiar daqui para frente. E é esse espírito que a Bíblia diz que é o depósito garantindo que você vai receber um novo corpo. É esse espírito que vai fazer agora quando você for sepultado ou transformado num piscar de olho, você vai receber o corpo igual de Jesus, o corpo glorificado que vai poder existir para todo sempre. Mas você tem, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 9, você tem que crer em Jesus, você tem que querer Jesus e você tem que falar para Ele, Senhor, eu te dou a minha vida, para você vir e possuir, para você tomar, é seu, porque só assim eu posso ter tua salvação. Eu vou me tornar teu filho, você manda e desmanda na minha vida. Eu vou me tornar teu servo, você manda e desmanda na minha vida. Se você fizer essa simples oração, a Bíblia diz que naquele momento que você toma essa decisão, no momento que você crê, os seus pecados todos são perdoados. Todos. Todos. Você recebe naquele mesmo instante o Espírito Santo. O Espírito Santo entra e você se torna agora uma pessoa de uma nova raça. Raça humana divina. Filho de Deus. João capítulo 1, verso 12. A todos quanto receberam o dedo de poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E estes já não podem mais morrer. São iguais aos anjos porque são filhos da ressurreição. Já ressuscitaram em Cristo, então não podem mais morrer. Lucas capítulo 20, verso 36. Já não há mais condenação para eles. Deus não pode mais te condenar porque você já pagou o seu pecado em Jesus. O Espírito está em você, já pagou, já foi para o inferno e voltou. E esse Espírito agora está em você. Esta é a garantia de que o Ram hoje foi para o paraíso.
e vai aguardar até o dia da vinda de Jesus, que não deve demorar muito. Aí ele vai receber o corpo permanente, baseado no DNA desse corpo, dessa semente que foi plantado. 1 Coríntios capítulo 15. Então, se hoje você está aqui, você não tem essa certeza, é a sua noite de sorte. Você pode ter essa certeza. E você então, se sair daqui, como já aconteceu 2 vezes que eu saiba, de pessoas saírem daqui e dentro de meia hora estarem mortos. Se isso acontecer com você, você vai encontrar com o Juan, hoje à noite. Ele vai dizer, já? Tão rápido assim? Pois é, eu estava ouvindo uma mensagem sobre a sua vida e estou aqui também. Aí você fica aguardando o próximo, ou a vinda de Jesus, quando todos os seus filhos serão arrebatados para todo sempre. Hoje à noite, antes de eu fazer os últimos 5 minutos da mensagem, que eu vou voltar para Tiago, eu acho que a gente precisa fazer um apelo. Eu vou chamar os pastores, eu queria que os pastores e os líderes também principais, tá, estivessem aqui na frente. Vamos espalhar aqui, não vamos fazer diferente. Hoje, se Jesus tocou no seu coração e você diz, eu quero, é isso que eu quero, eu vou pedir que você saia do seu lugar, você vem pegar na mão desse, olha, hoje eu estou entregando a vida de Jesus, eu creio em Jesus, tá? Pode vir. Nós precisamos botar uns 10 aqui na frente, tá? Você que é líder, Nelson pode vir, isso, tá? Isso. E nós vamos cantar aquela música. O pessoal da integração, você pode trazer a fichinha para ajudar os pastores a anotar os nomes. Depois, domingo, você já começa um com Deus, tá? Mas o que importa é hoje você saia daqui preparado, filho de Deus. Hoje você nasça de novo. Hoje você se torna filho de Deus. Que hoje você deixe Jesus perdoar os seus pecados. Você receba o presente que Ele pagou com a sua própria vida na cruz do Calvário. Que você receba isso para si. Que você entregue a sua vida para Ele ser o seu Senhor. Nós como igreja vamos cantar aquela música, eu já decidi. E para facilitar a sua saída, não acho que nem vamos ficar sentado mesmo. Você vai levantar e vai sair. Porque a Bíblia diz que aqui tem anjos e tem Deus presente, tem pessoas orando por você, esperando o seu momento de decisão. A Bíblia diz que quando uma pessoa toma essa decisão, os céus se arrebentam de alegria, como se arrebentaram hoje quando o Juan chegou. E os céus arrebentam com alegria quando uma pessoa que Deus escolheu toma a decisão certa e diz, sim, Jesus, eu te aceito como meu Salvador, eu creio em Ti, eu preciso do Teu perdão. E nós também queremos comemorar junto com você. Então, enquanto nós cantamos, eu decidi. Eu vou pedir que você fique de pé. E as pessoas que estão as pernas, puxa as suas pernas para não atrapalhar. Esteja em oração, você que já tem. Você que já fez essa decisão, mas anda desviado, que você renove o seu voto diante do Senhor hoje. De fazer a sua vida valer, que você possa, como o Juan dizer assim, combati o bom combate. Cumpri a minha missão, guardei a fé. E se hoje você sair para a eternidade, você saia bem. Que você seja bem recepcionado. Que você vá com alegria. Porque você fez e cumpriu a missão que Deus tinha para você também. Enquanto nós cantamos, eu decidi, eu vou pedir que você que quer aceitar Jesus, levante agora, levante agora, levante agora, você que quer aceitar Jesus, não tenha vergonha não. Isso aqui é uma coisa que você faz perante o Senhor. Levante aí onde você está e venha na frente, vem aqui na frente, vem agora, vem, siga o exemplo desse irmão, venha outro, vá pegá-lo lá, vai pegá-lo lá. Vem você também, porque Deus está esperando você. Outro aqui, outro aqui. Meu desejo. E a igreja cantando e orando, porque tem pessoas hoje que se saíram daqui, eles não vão estar com Deus, eles não vão ver o Juan, e eles precisam de salvação hoje. E o diabo está tentando segurar você aí no banco, ele não quer que você aceite Cristo, que você entregue a sua vida a Jesus. Mas você tem que dizer um não para o diabo, você tem que dizer não para os seus pecados, você tem que dizer não para os seus sentimentos, você tem que entregar a sua vida a Jesus e receber a salvação, porque só assim você será salvo. Não há outro meio pelo qual você será salvo. Se você estiver lá na galeria, saia de lá, desça, venha aceitar Jesus.
presença seja sempre o meu louvor, seja sempre o meu louvor. Vem, aproveite esse momento. Eu decidi, é uma decisão, Jesus, é uma decisão de aceitar Jesus, te receber como meu Senhor. Pode descer da galeria, pode descer, vem aqui, entre pelas portas. Venha dizer: eu recebo Jesus também. Meu querer é tão. A partir de hoje eu estou pronto para ir para a glória. Seja pela volta de Jesus ou pela morte, eu estou pronto, porque hoje eu aceito Jesus em minha vida. Tem mais alguém? Numa aliança que faço por amor, Aceita, Senhor, a minha vida. Tem mais alguém? Aceita, Aproveita essa noite de salvação. Não será sempre que as portas da salvação estarão abertas, a Bíblia diz. Aliás, a Bíblia diz que quando Israel tomar de novo Jerusalém, as portas dos gentios estará fechando. Israel já tomou Jerusalém, por isso nós sabemos que o tempo é pouco. Tem mais alguém? Não banque na sua sorte, que você vai poder tomar essa decisão amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Se Deus falou com você, não foi por acidente que Deus falou com você. Seja sempre o meu louvor. Mais uma vez, tem pessoas vindo. Te receber como meu Senhor. Enquanto tiver pessoas vindo, nós não vamos parar. Meu direito. Porque isso aqui é mais importante do que uma mensagem, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. É que pessoas saiam daqui sabendo que tem a vida eterna em Cristo Jesus. Para isso empenho minha palavra numa aliança que faço por amor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, esta aliança. Aroma suave em tua presença, seja sempre o meu louvor, seja sempre o meu louvor. Pai querido, nós queremos te louvar por todos aqueles que hoje decidiram aceitar Jesus nesta noite. Pelo testemunho do Juan, que viveu poucos anos, Senhor, mas Tu usaste de grande maneira o testemunho dele. E hoje, mais uma vez, Senhor, o céu se alegra, os anjos se alegram por essas pessoas que se arrependeram, entregaram as suas vidas e aceitaram a salvação em Cristo Jesus, aceitaram a obra dele. Agora abençoe-os, faça-os crescer, Senhor, e que eles cumpram também a missão. As pessoas que precisam ainda ouvir, como aquele do primeiro culto que aceitou Cristo. Eu tenho um nome aqui no meu bolso, e ele disse: eu tenho um amigo no hospital que está morrendo, e ele precisa também de Jesus. Ó Senhor, que agora estes que te aceitaram possam ir daqui e falar para aqueles outros amigos deles e parentes que precisam ainda de Jesus, e que a obra continue.
E, Senhor, como aquela oração de 2 Tessalonicenses capítulo 3, Senhor, que se acelere, Senhor, a divulgação desse evangelho, que nós possamos abrir nossas bocas, que as pessoas possam aceitar, porque entendemos que o tempo é pouco, Senhor. Tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso país, Senhor. Tenha misericórdia desse mundo, de tantos lugares que não permitem nem que a Tua palavra, Satanás encerrou a Tua palavra, não permite mais que a Tua palavra seja pregada, Senhor. Abre aquelas portas, antes que seja tarde, em nome de Jesus, amém. E agora, 4 minutos, eu vou falar da coroa da vida. Semana passada nós falamos que no livro de Tiago, capítulo 1, Deus diz: tende por motivo de grande alegria quando passares por muitas provações, sabendo que a prova da sua fé, seguir a Jesus no meio das dificuldades, tem grandes recompensas. E nós falamos sobre essas recompensas, falamos que primeiro amadurece você, falamos que ajuda você a priorizar o que é importante, desenvolve o seu caráter, promove uma colheita entre aqueles que te miram, que olham e veem a sua reação. Promovem, se você reagir corretamente, um brilho do seu cristianismo, e as pessoas então se interessam nas coisas de Deus. E finalmente, no verso 12 de Tiago capítulo 1, verso 12, ele diz assim: e se perseverarem, que não é fácil, mas se perseverarem, receberão a coroa da vida. A Bíblia diz que os filhos de Deus vão para um juízo diferente daquele do trono branco. O trono branco é para aqueles que não aceitaram Jesus. Todo mundo que já aceitou Jesus, Jesus já foi julgado por você, foi condenado, pagou a pena. Então você não vai mais para julgamento, você já foi julgado em Jesus Cristo. Você entendeu? Então é por isso que o julgamento do trono branco é só para aqueles que não creram, que infelizmente é a maioria. Mas a Bíblia diz que então, aqueles que creram, entregaram a sua vida a Jesus, se tornaram filhos de Deus, ainda vai ter um julgamento também, um julgamento não quanto à sua salvação, mas um julgamento quanto ao que você fez. Na verdade, é um recebimento dos galardões, ou talvez dos puxões de orelha também, pelo que Deus tinha para você fazer como filho dele, e você fez ou não fez. E a Bíblia cita 5 tipos de coroas. Essas coroas, a palavra no grego ali na Bíblia é a mesma, é aquele laurel, aquela folha, né? Aquela coroazinha de folha que era dada nas Olimpíadas, que os gregos usavam. É aquilo ali. Na verdade hoje seria um troféu. Você vai lá numa empresa, tem aquele troféu lá do campeonato X. Tem pessoas aqui que tem os irmãos que tem umas medalhas grandes de plástico, né? Primeiro lugar, né? Em competição A ou B, de jiu-jitsu, de xadrez. Então você é campeão. E na verdade então essas coroas são troféus, são méritos, são prêmios. Tudo que vem junto com essa medalha nós não sabemos. A Bíblia fala muito pouco, só diz, olha só, gente, vai ter distribuição de medalhas. Vai ter primeiro, segundo, terceiro colocado. Ele não diz primeiro, segundo, terceiro, pode ser até o centro, eu não sei, né? Então eu quero que você entenda, eu quero que você entenda que vai ter premiação. Deus diz que vai ter premiação. Tem 5 coroas, só para atiçar a sua curiosidade. Em 2 Coríntios 9, 25, você não vai ter muito tempo essa semana, porque você só vai decorar para a palavra festa. Mas aí você anota isso, depois você faz um estudo. É fantástico esse estudo. 2 Coríntios 9, 25, ele fala de uma coroa eterna. Isso aqui não é salvação, coroa eterna. Em Filipenses 4, 1,
Filipenses 4:1 e também em 1 Tessalonicenses 2:19. Filipenses 4:1 e 1 Tessalonicenses 4:19, ele fala que vai ter um troféu, vai ter uma coroa para o ganhador de almas, para quem ganha muitas almas, para o evangelista. É o troféu de evangelismo. Existe um outro, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, que diz que é a coroa da justiça. Aí significa que é uma coroa para aquelas pessoas que conseguiram fazer corretamente as coisas. Lá na sua empresa, onde todo mundo rouba, você conseguiu sobreviver sem roubar. Lá na sua empresa, onde você é o dono, o diretor, todas as outras empresas, eles sobrevivem porque roubam e burlam o sistema. Mas você paga lá, no sufoco, mas você paga. Você consegue, mesmo dentro desse mundo tenebroso e difícil, de impostos altos e coisas erradas, e você não consegue, muitas vezes, negócios porque você não suborna. Existirá uma coroa da justiça, para as pessoas que conseguiram. Eu acho que isso é para empresários, para advogados, né? Para funcionários, pessoas que conseguiram fazer as coisas sem apelar para a corrupção, sem apelar para o erro. 1 Pedro capítulo 5, verso 4, fala que tem uma coroa de glória, significa uma coroa de brilho. Talvez aquele crente que se destacou na sua comunidade, as pessoas olhavam e diziam: cara, esse daí tem Deus, de certeza, esse cara brilha. Mas existe finalmente essa coroa, a quinta coroa mencionada na Bíblia, é de Tiago capítulo 1, verso 12, Tiago 1:12, Tiago 1:12 e Apocalipse 2:10, Apocalipse 2:10, onde ele diz: é a coroa da vida. E Tiago então, ele diz que essa coroa é uma coroa que vai ser dada para aquelas pessoas que enfrentaram os obstáculos por causa da sua fé. Satanás jogou provações, talvez a sua família jogou provações, as pessoas dificultaram, e você teve vontade de desistir. Ele menciona, isso pode ser através de injustiças, isso pode ser através de problemas financeiros, e que às vezes você pensa em desistir, mas você persiste. É tipo maratonista. Quantos aqui já correram uma maratona? Que coisa mais horrível. Aquilo é uma invenção, né? Eu fui atleta, mas uma vez o professor disse: sabe de uma coisa, Davi, eu acho que você dá para correr o de 1 quilômetro. Eu nunca tinha, assim, eu já corri assim, treinando, mas não assim, correndo para ganhar. Para quando deu assim, mais ou menos 500 metros, eu já estava com a língua enrolada nos meus pés, eu não conseguia. Digo, vou morrer aqui mesmo, né? Vou morrer aqui mesmo. E eu decidi naquele dia que eu não sou para essas coisas, né? O meu negócio é velocidade. Mas tem maratonistas que vai. Isso aqui é coroa de maratonista, né? E o cara joga aquelas coisas que atrapalham. Isso aqui é aquele cara, como é aquele que anda no meio do campo, sobe, desce, né? É aquele o triatlon, né? Triatlon. E ele persiste. Deus diz que tem uma coroa especial para você, que enfrenta essa dificuldade, E olha, e como nós precisamos de pessoas que correm atrás desse troféu. Sabe por quê? Deixa eu falar para você uma coisa que talvez você não saiba. Você sabia que 30%, aproximadamente 30% da nossa igreja, ela vem alternadamente? Ela veio hoje, você está aqui, eu estou falando com você, porque você veio hoje. Mas no outro domingo vai ser uns outros 30% que vem. Se um dia chegar todo mundo ao mesmo tempo, nós vamos ter que passar para, eu acho que 5 cultos, né? Na escola dominical tem 1.500 crianças, mas quantas vêm? Tem 1.000.
no Kids. Por quê? Porque tem 30% que os pais, eu estou tão cansado hoje. E não vem. Não vem. O cansaço faz você desistir. Um problema faz você desistir tão fácil. Deus, Ele dá esse prêmio porque Ele quer incentivar você a persistir. Seja fiel, persevere naquela hora que você não tem vontade nenhuma de vir. Igual outro dia, estava me falando num caso onde o homem foi aqui da igreja há 15 anos. 15 anos ele nunca faltou um culto. Aí ele amanheceu domingo e disse assim para a mulher, ele não acordou, né? A hora de vir é do primeiro horário. Aí quando deu assim 7h30, a mulher disse: ei, meu bem, tu vai atrasar, eu não vou hoje. Nunca tinha perdido um culto, não vou hoje. Aí assustou. Como que você não vai, meu bem? Não vou. Eu não gosto daquela aula lá, negócio de seminário, aquele negócio todo, é um saco, estacionamento, não vou. Mas meu bem, eu vou fazer um cafezinho. Não adianta nem fazer café, eu não vou, o café, entendeu? Você já sentiu o cheiro, eu não vou, entendeu? Eu não vou. Me dê uma boa razão porque você deve vir para esse culto hoje, essa aula do CENIB. Aí a mulher pensou assim, disse: porque você é o pastor? Assim, às vezes, né, a gente dá vontade de desistir. Né? Poxa, eu tô tão cansado. Essa semana foi tão difícil. Essa cama me desarrumou as costas durante a noite. Acho que o demônio andou pulando em cima. Né? Mas sabe uma coisa? Eu decidi anos atrás, eu vou concorrer para esse troféu aqui. Poxa, Senhor, eu estou todo dolorido. Foi 2 vezes em uma semana que alagou a igreja. 3 vezes em uma semana. Senhor, eu até desliguei meu celular para ninguém me ligar de madrugada para dizer que a igreja tinha alagado. Olha, foi. O anjo foi lá e ligou meu celular. Olha. E tirou do silencioso ainda. Puxa vida. Ai, lá vem eu. Por quê? Porque Deus já viu que eu decidi que eu vou persistir. Ele não queria que eu perdesse essa, né? É um obstáculo, mas sabe uma coisa? Nós vamos chegar bem. Você vai chegar bem? Você vai ganhar essa coroa? Você vai ganhar essa aqui? Você vai ganhar esse troféu? Da persistência, da perseverança, despeito. Eu espero que sim. O Juan certamente tem isso aqui, despeito, toda a enfermidade, ele conseguiu. Ele tinha uma folguinha, ele vinha todo quebrado, às vezes, mas se ele pudesse, ele estava aqui na igreja. E Deus quer que você também ganhe esse troféu. E talvez mais uns 2 ou 3 desses outros. Depois descubra como é que você concorre para esses outros. Que Deus abençoe você ricamente. E comece a competir por memorizar os versículos do Palavra Festa e ler Mateus e Marcos. É um bom início. Né? Talvez é a coroa do brilho. Talvez, olha, vou dizer, as outras igrejas não ganharam isso aí porque não tinha festival da palavra. Né? Que Deus abençoe você ricamente. Deseje uma boa semana. Faça uma oração rapidinha pela pessoa do seu lado. Que Deus abençoe essa família maravilhosa aqui. Tá? Deus conforte seu coração. Tá? Juan está bem. Juan está bem. Boa noite e boa semana.